Vamos lá, recuperei, tô aqui na luta, viu? Na luta por mim e para que outras mulheres, ou até mesmo homens também, tanto faz o gênero da violência doméstica, não passem pelo que eu passei em contar minhas experiências de ter sido vítima de violência doméstica. Uma coisa que aconteceu, teve uma pessoa querida que acompanha o canal e que me pediu que eu fizesse vídeo sobre isso, e aí eu tenho uma coisa a dizer. Não é legal usar a palavra você apanhou. Esse termo apanhar, ele já carrega uma diminuição da vítima. Então, assim, quem apanha é quem é inferior. E a vítima não é inferior. A vítima só é vítima. Ela não é inferior. Geralmente é o contrário. Quem é vítima é superior ao agressor. E aí o agressor fica com tanta raiva de não ser... fica tanta raiva de ter alguém melhor do que ele faz violência para querer dominar. Então, minha sugestão é que as pessoas não usem mais o termo apanhou, e sim, você sofreu violência física, né? Esse é o termo correto. Mas vamos lá, existem 4 tipos de violência. Já expliquei num outro vídeo que é a violência doméstica, agora eu vou dizer que é os tipos de violência doméstica. Os tipos de violência em termos gerais, tá? Não da doméstica. É a física, financeira, psicológica e sexual. Eu, infelizmente, fui vítima de todas elas, mais de uma vez. E eu não tenho nenhum problema psiquiátrico, nenhum. O meu problema é totalmente cultural e pela minha natureza de personalidade, que é de pessoa altamente sensível, e por estar no espectro de superdotação e não ter sido identificado desde sempre, só agora, já de semanas pra cá que isso foi identificado, então eu fui crescendo sempre com negação de quem eu era, então minha autoestima é lá no subsolo. Então, voltando para as minhas experiências. Então eu sou essa criança que cresceu apanhando. Falei errado, viu? Olha como é que o mau hábito pega, né? Viu? Enfim, eu fui essa criança que cresci sendo vítima de violência física da minha mãe, como ferramenta de educação, de correção. E, além disso, eu fui crescendo uma superdotada, uma pessoa altamente sensível, sendo cerceada das coisas que eu pensava, que eu gostava, que eu queria. Então, assim, eu fui me acostumando muito a ser subjugada. Tipo, eu cresci, assim, não sendo levada a sério nas coisas que eu falava já, que eram coisas tipo que adulto falava, porque eu tenho superdotação, então assim, eu falava coisas já muito à frente e não me levavam a sério. Enfim, eu nunca fui ouvida genuinamente, né? Eu me lembro que eu questionava assim, por que eu não posso jogar vôlei com os meus amigos homens? Ah, porque só tem você de menina, não pode. Eu falei, mas por quê? Eu nunca entendi por que eu não posso jogar vôlei num time que só tem menino. São meus amigos, eu tô ali pra jogar um vôlei. Não pode. Então, assim, eu sempre fui muito cerceada, eu sempre fui muito oprimida. Tinha festa, não pode na festa. Por quê? Porque na festa tem beijo na boca. Tá bom, qual é o problema da beijo na boca? Não pode dar beijo na boca. Então, assim, por que eu tô explicando o antes? Porque se eu falar só da minha experiência, vai virar sensacionalismo. Eu não quero sensacionalismo. O meu assunto aqui não é nem pra eu tirar da minha cabeça, sabe? Porque eu não precisava estar falando disso pra me ficar bem. Pelo contrário, falar disso me deixa um pouco desconfortável porque volta na ferida. Então, pra mim, não é uma coisa muito simples. Mas, por eu poder levar uma abertura de olhos e uma consciência, né? O conhecimento para outras pessoas é que me faz estar aqui falando. Então, não é pra ser sensacionalista, não é pra ser uma fofoca. Me conta aí a fofoca do que você foi vítima de violência. Não é isso. Então, eu vou contar das minhas experiências pelo aspecto de entender como tudo aconteceu, porque foi muito repetido. E vou te dizer, não sou só eu que sou repetido, é porque eu sou corajosa de falar, tá? Porque eu tenho certeza, tem muita gente aí sofrendo violência há muito tempo, mas que não fala nada. Então, assim, eu acabo levando a fama Clarice a maluca, fui no psiquiatra agora e falou, você tem bipolaridade. Mano, claro que não tem bipolaridade. Então, enfim... Eu sou diferente, porque eu sou PS, tenho superdotação e sou vítima de muitas violências, né? E além disso, sou filho de mãe narcisista. Então, assim, eu tenho uma complexidade
de ser quem eu sou e das coisas que me aconteceram que me fazem ser uma pessoa muito fora do normal. E isso não é nenhum problema psiquiátrico. É isso que eu vim contar aqui nessa relação das violências. Vamos voltando. Então, assim, eu fui acostumada a sempre ser colocada para baixo, a ser oprimida. E o respeito, ele é baseado em 3 coisas: não ofender, não subjugar e não oprimir. O que eu sofri o tempo inteiro, assim, vamos botar, é desesperador, mas é isso, 24 horas por dia, 7 dias por semana na minha infância, adolescência, até eu me casar, foi opressão e subjugação, tá? A coisa da ofensa tinha, mas era de vez em quando. Tipo, você é Maria Maçaneta, todo mundo passa a mão em você, né? Isso seria dentro da ofensa. Então, realmente, da ofensa foi pouco. Então, justamente uma família muito religiosa, então parecia assim, que eu não sofria violência, só que eu já sofria muita violência. E isso foi justamente o que deu o terreno para eu achar normal eu ter casamento que incluía isso. O meu primeiro marido, ele me subjugava o tempo inteiro. Eu já era mestre, né? Eu já tinha concluído meu mestrado. Não, quando eu me casei a primeira vez, eu estava fazendo meu mestrado, então assim, eu já tinha concluído, já tinha feito o ensino técnico, já tinha feito graduação, já tinha graduação em arquitetura e urbanismo, que são 5 anos integral, é bem difícil, na FRJ, que é uma coisa bem difícil. E já estava concluindo a minha dissertação de mestrado. E ele não tinha nem 2º grau completo. Ele nem concluiu o 2º grau, porque eu estimulava que ele estudasse, ele nunca queria e tal. Enfim, qual é o ponto? Como é que um cara que é tão inferior intelectualmente a mim se acha no direito de me colocar para baixo? Você entende como é que já começa aí tudo fazer sentido? Quem é inferior, geralmente o homem, né? Que é inferior pela questão do machismo, ele não aceita se perceber inferior. Ele não aceita, porque o machismo falou isso pra ele. No machismo o homem é superior à mulher, é assim, não tem mais o que falar. O machismo, a base do machismo é isso. Pelo fato de você ser mulher, você é inferior. Essa é a mensagem principal. Claro que não é a mensagem, gente, dita, é a mensagem subliminar. Então vamos lá, mesmo fisicamente não tendo nenhum motivo dele ter razão, fica até nervosa de falar, de me colocar para baixo, ele vivia constantemente me colocando para baixo. Enfim, ele vivia querendo me colocar no lugar assim, de eu fazia comida, e eu falava, cara, mas eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar, não é só eu preciso, eu quero. E reclamava que ele chegava em casa do trabalho lá dele, que ganhava, sei lá, um salário mínimo, e que ele tinha que... Eu tô falando salário mínimo, sabe por quê? Porque eu também sempre ganhei mais. Então, assim, até nisso, como é que ele ia justificar que eu era inferior a ele, se além de escolaridade, eu também tinha uma renda financeira maior que a dele? Então, assim, tudo errado, mas eu aceitava. Por quê? Porque eu cresci assim. Eu fui criada sendo subjugada e oprimida o tempo inteiro. Por isso que eu digo, gente, não faça isso com seus filhos. Não oprima seus filhos, não subjugue seus filhos. Deixa eles falar o que eles precisarem falar, agora com respeito. Vá falar o que precisar falar, não ofendendo, não subjugando e não oprimindo, né? Enfim. Bom, e aí eu já sofri essas violências psicológicas e eu não sabia que era violência psicológica, eu não sabia, eu era uma ignorante. Por quê? Porque, como toda boa machista, são ignorantes em respeito, né? Porque o machismo, ele pressupõe a falta de respeito. Já é o início da história do machismo, é a falta de respeito. Não é aquela questão que a mulher cuida dos filhos e o marido ganha dinheiro, não é isso. Isso aí é o de menos. Isso aí pode ser, inclusive, uma escolha do casal. Mas a base você vai não ganhar dinheiro, você vai... Enfim, eu tô me perdendo já porque dói muito pra mim falar essas coisas. Mas a minha primeira experiência do meu casamento, então, de violência, foi isso. E aí eu comecei a ficar muito irritada. Eu comecei a ser violenta. Tanto é que eu me lembro de uma situação que eu tava a gente tava resolvendo o berço, nosso primeiro filho, aí eu falando, ele me ignorando. Além disso, eu era arquiteta, eu sabia, eu sempre fui boa em ferramentas, né? Tanto é que eu sou artista plástica também. Eu fui descobrir que eu também sou artista plástica. Tanto é que eu tenho ateliê e tal.
E aí a gente tava fazendo negócio de berço do nosso filho, de puxar de um lugar para o outro, e eu falando, ele não me ouvia. Ele simplesmente ignorava tudo que eu falava sobre como que tinha que tirar o berço de um lugar e colocar no outro lugar, porque o berço não passava pela porta. E eu sei de geometria. E aí eu falava, ó, tem que virar assim, fazer. E ele simplesmente ele me ignorava. Aquilo foi me dando uma angústia tão profunda, porque eu sabia da geometria, uma questão bem prática, bem pragmática. Não é uma questão assim abstrata dele concordar ou não comigo, era só ele fazer o que eu estava falando, a porra do berço, conseguir sair da sala e ir pro quarto do nosso filho. E aí eu comecei a ficar tão irritada que eu comecei a empurrar o berço para cima dele. Aí tu vê a loucura. Eu já era vítima de violência há muito tempo, mas no final eu que fiz a violência. Por quê? Foi a violência física que é a que mais aparece. Só que a física, gente, ela já é o final da linha, tá? A violência física já é o final da linha. A violência física, ela já acontece quando já tá tendo violência psicológica há muito tempo. Então, gente, calma, tá? Eu não fiz nada sério, mas eu empurrei ele com o berço. Isso não é passível de processo. Tanto é que tudo que eu falo aqui, eu botei na justiça, todas as violências foram pra justiça, enfim. Então, eu comecei a empurrar ele com o berço, de raiva. Aí você vê, nesse dia, eu falei assim, então tá bom, me separo de você, vou pra minha mãe. Aí tu vê outra coisa, mães, não fiquem aceitando seus filhos fazerem merda no casamento e quererem voltar para morar com vocês, porque a mãe que acolhe um filho que não consegue lidar com seu casamento, que não consegue pelo diálogo resolver o seu casamento, seja para continuar casado, seja para se separar, não é para estar na sua casa. A mãe que faz isso, ela está fortalecendo a falta de diálogo, está fortalecendo aquele adulto infantilizado, e aí é só merda que vem pela frente. Porque todo o agressor, ele permanece agredindo enquanto tá tudo bem para ele. O agressor, ele continua agredindo enquanto ele tem acolhimento como agressor. Por isso que é muito sério, é muito importante denunciar o tempo inteiro. Para que o agressor perceba pedagogicamente na mente infantil do agressor ou na mente doente do agressor, no caso de psicopatia. Nesse meu primeiro marido ele não era psicopata. Então, que entenda que, mano, eu não tive acolhimento, eu fiz uma coisa que gerou uma reação negativa em alguém. Quando a mãe acolhe o filho, ele não entende como reação, pelo contrário, ele fala assim, cara, viu, minha mãe me deu suporte, viu, minha mãe me deu apoio. E isso é terrível, que aí cada vez mais o agressor se sente fortalecido. E aí a vítima se sente justamente enfraquecida. Tanto é que nesse dia eu chamei meus pais, eu comecei a gritar com eles, chamei meus pais vieram. Ela assim, tá vendo? Você é muito nervosa. Olha isso, eu ainda sofri a crítica dos meus pais. Ai, gente, é tão sofrimento que eu já passei, vocês não têm ideia, chega a ficar toda me queimando. Mas vamos lá. E aí meu pai fala assim, nossa, você é muito nervosa. Eu falo, não, gente, tipo, tá bom, eu fiquei nervosa, sim, eu não tenho coração de barato, eu fiquei nervosa. Por quê? Porque eu sou vítima desde que, porra, de sempre. Porque as pessoas não me ouvem desde sempre. Chega uma hora que a gente, porra, eu pelo menos, não, eu sou um ser humano. E é isso que me faz não ter ficado em depressão, de não ter, por exemplo, cometido suicídio. Porque eu luto pra ser ouvida, sabe? Eu luto pra tá viva. Então, o tempo inteiro foram contra mim. Por quê? Porque eu já estava naquele processo de ser vítima, aí fiquei irritada, explodi, de empurrar o berço, né, para um homem, enfim, enorme, enorme, fazia vale tudo e tudo mais, ele, luta livre, boxe e tudo mais. E os meus pais, ao invés de tentarem entender a situação e olharem para entender, sem ficar do lado de ninguém, mas já foram ficar a favor dele. Por quê? Porque eu empurrei o berço para cima dele. Então, gente, eu vou precisar parar por aqui. Meu pé tá muito queimando de nervoso. Cada vez que eu falo das injustiças que eu passei, me dá uma angústia muito profunda. Mas eu preciso continuar falando das coisas. É importante para as pessoas. É importante também eu superar esse mal-estar disso tudo, porque isso tudo ficou no passado. Já há 8 anos que eu não sofro nenhuma violência. Então, 8 não, há 6 anos que eu não sofro nenhuma violência
Gente, depende, tá? Das 4 violências, depende. Há 8 anos que eu não sofro nenhuma violência física. Então, não, também não sofri. Ah, enfim, gente, esquece os anos, tá? Mas o que acontece? Esse foi a experiência que aconteceu nessa primeira situação que eu fui, que eu fiz a coisa, e aí ele saiu de casa, a gente se separou. Não é se separou, né? Assim, ele me comunicou que estava se separando de mim naquela, como reação, aquela coisa que eu empurrei o berço pra cima dele. E aí foi morar na casa da mãe. E aí depois de um tempo a gente voltou. Até porque na época eu era codependente. E aí por que codependência? Por que codependência? Está explicado lá na infância e lá na adolescência. Então ninguém quer ser codependente. Ninguém quer ser vítima de violência. Então já vamos parar e ampliar a consciência dos nossos preconceitos conosco próprios e com os outros, de que vítima não é inferior, codependente não é inferior, pessoa deprimida não é inferior. Tem sempre uma causa muito real ali por trás e tem sempre um agressor no meio dessa história. Ninguém fica com nenhum transtorno à toa. E só para dizer, não sou mais codependente, tô super curada, tratada. Tanto é que qualquer psiquiatra que me olhe e diga que eu tenho qualquer transtorno disso aqui, não. É psiquiatra que não está atualizado e psiquiatra que não está de fato a fim de enxergar a realidade da vida, incluindo cultura na medicina. Essa é a minha grande crítica à medicina. A medicina, ela olha só aquele momento ali, ela não busca as questões culturais para fazer sentido e entender que aquilo ali é só uma consequência natural da mente. Não é nenhuma questão mais, como é que eu, não é nem mais aí tô começando a entrar em outro assunto já, de transtorno mental, mas enfim, a medicina, ela precisa entender que a pessoa tem ansiedade, tem uma causa ansiedade. Não é só dar um ansiolítico, tá tudo resolvido. Não. Não. Você dá ansiolítico, você vai fazer a pessoa cada vez mais aumentar a ansiedade. Não vai resolver a ansiedade com ansiolítico. A ansiedade se resolve com rotina, com mudança de vida. Isso é remédio para ansiedade. Rotina. Um dos motivos que eu trabalho no Love Matters com rotina. Então, nessa história toda, para concluir, a gente se separou, eu tomei a bronca do meu pai e da minha mãe, eu fiquei me achando a pior pessoa do mundo, a mais escrota do planeta, e aí depois eu voltei com ele porque eu me sentia culpada, porque eu achava que ele era o amor da minha vida, porque eu achava que ele era a grande solução da minha vida, entre outras coisas, que depois no outro vídeo eu vou contar. Beijo.